Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos na casa do Senhor. Desde o momento que nós entramos aqui para glorificar o Rei Jesus, para adorar esse Deus maravilhoso, grandioso, eterno, excelso, digno de todo louvor, de toda exaltação. Amém? As nossas crianças vão para o recinto preparado para eles, para a salinha. Enquanto eles se preparam para ir se retirando para a salinha, eu quero falar da programação dos varões. Nós vamos ter no dia 6 de julho o nosso culto regional de varões aqui na igreja. Quem vai estar conosco é o nosso presidente nacional de homens, diretor nacional de homens, o pastor Natalício. Ele vai vir de Fortaleza, junto com mais 3 companheiros, 3 obreiros, para estarem aqui nos dando alimento esse dia 6, que é no sábado. É um grande culto regional de homens. As congregações, todos os departamentos das congregações vão estar aqui, mas com o apoio de todos os irmãos. Não é um culto só para os homens, é um culto para a igreja, só que é dirigido pelo grupo de homens da igreja. E todos estão aí ensaiando, né? Estão preparando os hinos que serão cantados. Também vão estar aí usando bem caracterizado para a programação. Isso no dia 6. E dia 7 é domingo, nós vamos ter o culto de ceia no domingo, também com as nossas congregações aqui reunidas. Então vai ser 2 dias de festa, de exaltação a Deus, e também nós vamos estar prestando esse culto e o nosso primeiro encontro regional de homens. Então, para os maridos que não estão aqui, estão trabalhando, as mulheres presentes avisem para eles. Nós temos aí mais 2 semanas para preparação, para servirmos a Deus com esse culto abençoado. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite, irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. A partir do verso 25, nós vamos estar lendo essa palavra. Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Os irmãos encontraram? Amém, já encontraram, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele.
No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Amém? Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma expressão assim: todo mundo sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Porque esse texto é a prova disso. Esse homem, ele fala com Jesus, ele pergunta a Jesus, ele conversa com Jesus, mas a intenção no texto é muito claro, que ele queria pôr Jesus à prova, ele queria provar Jesus. Mas como eu já disse outras vezes, Jesus tinha uma categoria que era extraordinária. Jesus, ele não era precipitado como muitos de nós somos nas palavras. Jesus não se apressava a colocar o seu ponto de vista. Jesus não se perdia no que ele ia falar. A gente vê várias passagens na Bíblia, onde Jesus pegava a pessoa nas próprias palavras dele. Jesus não se envolvia com antecipação às coisas, e ele media as palavras. E ele costumava fazer o seguinte, não só nesse texto, mas em outros. Ele costumava fazer algumas perguntas quando ele era interrogado. Primeiro, que ele sabia a intenção do coração. Jesus sabia que aquelas pessoas que se dirigiam para ele, se dirigiam para fazer um teste com ele, ou de forma sincera, como ele já provou, e eu falei até domingo passado sobre isso, quando muitos estavam em volta dele, ele diz: uma pessoa me toca de forma diferente. Então ele conhecia, e ele não era precipitado, ele esperava. Esse texto é a prova disso. Um doutor da lei, um intérprete da lei, um conhecedor da palavra, querendo pôr Jesus à prova, faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta para Jesus e Jesus faz 2 para ele. Jesus responde a pergunta fazendo outra pergunta. Quando aquele homem pergunta acerca do que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus perguntou: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Eu preciso acrescentar mais alguma coisa? O que a Bíblia diz? O que a palavra diz? O que está escrito lá? Aí antes que ele respondesse, ele faz a pergunta em seguida: como é que tu interpreta o que está escrito? Como você entende o que está escrito? E aquele homem diz uma coisa real, ele diz a coisa certa, só que ele não fazia. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, e ele diz de uma forma, não em parte, mas amarás o Senhor teu Deus em uma totalidade. Não em parte, ele dizia de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Como nós devemos servir a Deus? Em parte ou em uma totalidade? Como nós devemos buscar o Senhor? Sinceramente ou artificialmente? Com certeza é de uma forma sincera. Como nós devemos estar na casa e na presença do Senhor? Querendo sentir a presença dEle, não é isso? Querendo sentir a presença dEle. Então estar aqui menos do que querer isso, é estar desconecto com o acontecimento do momento. Pois nós estamos servindo a Deus com o culto, amém? Você está cultuando ao Senhor? Então, esse homem, ele diz exatamente o que deveria se fazer. Aí Jesus disse: você já tem a resposta. Nem deveria ter perguntado, nem precisava ter dirigido a palavra. Não precisava, porque o próprio Senhor disse: então respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Qual era a pergunta dele? O que eu devo fazer para
herdar a vida eterna, faz isto e viverás. O que eu devo fazer para ser salvo? Se eu dirigir essa pergunta para vocês, todos vocês sabem o que precisa fazer para ser salvo. Não é verdade, irmão? Estou ouvindo todo mundo dizer sim. Estou ouvindo todo mundo dizer assim, sim, eu sei. Porque a Bíblia está cheio de ensinamento nesta direção, com relação à salvação. A Bíblia está mostrando exatamente o que a gente precisa fazer para se tornar filho de Deus, para fazer parte da família de Deus. Então, é algo que nem necessita da gente estar repetindo, porque todos sabem. Eu estava uma vez pregando num culto evangelístico, a gente fazia muito isso lá no Ceará. Aqui a gente também fez alguns, mas no Ceará a gente fazia muito. E depois que a gente pregava a palavra, a gente fazia uma pergunta. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém queria, irmão. Às vezes até dizer assim, não preciso fazer isso. Mas quem quer aceitar Jesus? Aí ninguém falava. Aí a pergunta seguinte, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Aí a gente era obrigado a dizer, como é que você quer ir para o céu se você não aceita o dono do céu? Se você não recebe no seu coração? Se você não ama de todo o coração, se você não fica na dependência dele, porque é isso que é necessário para realmente ter a vida eterna, para herdar a vida eterna. Agora, naturalmente, as pessoas que não querem viver aquilo que é necessário viver, ele tenta se justificar. E esse texto aqui mostra isso. Esse doutor da lei, esse conhecedor da lei, esse intérprete da lei, porque ele tinha uma posição ele era um escriba, e o escriba, ele tinha não só, ele era ele era da Suprema Corte, né? Eles eram aqueles que interpretavam a lei, eles eram aqueles guardiões da lei, eles eram aqueles que observavam e conheciam muito bem a lei. Mas eu quero dizer o seguinte, entre conhecer a Bíblia e viver a Bíblia, tem uma distância muito grande. Entre conhecer a palavra e viver a palavra, tem uma distância muito grande. Aí de repente pode vir o pensamento, mas quem é que cumpre a palavra de Deus? Quem é que vive a palavra de Deus? Eu tenho coragem de dizer para você o seguinte, que a luta é nesse sentido. Se nós não encaixamos em algumas coisas, mas não é por vontade de não cumprir, é pelo esforço para cumprir. E a nossa luta diária é exatamente andar conforme a palavra do Senhor. Falhamos, irmãos, em muitas coisas, e precisamos melhorar a cada dia, mas está mais distante de guardar a palavra do Senhor, de andar segundo a palavra do Senhor, aqueles que não têm esse cuidado, não têm esse interesse, porque é necessário não só conhecer. Esse escriba, ele conhecia, e tanto conhecia, que ele citou exatamente o que era necessário fazer. Ele citou, porque quando ele pergunta para Jesus, Jesus pergunta para ele, o que diz a palavra? E como você interpreta? Ele disse, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele pensou, quando Jesus disse, faz isto, e você cumpre, e estará exatamente dentro, respondendo a tua pergunta. Mas ele faz uma pergunta seguinte, para tentar justificar. Ele diz, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Se eu perguntar a você, você vai saber quem é o seu próximo? É esse que está pertinho de você? Ele é o seu próximo? Esta pessoa que está próximo de você? Porque nós estamos vivendo dias que às vezes as pessoas estão próximo de nós, mas estão distantes de nós. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão próximas umas das outras, mas estão tão distantes.
às vezes está mais próximo de alguém que está em outro continente, está mais próximo de alguém que está em outro estado, em outra nação. Sabe por quê? Porque às vezes não há um relacionamento de aproximação. Ah, mas quem é o meu próximo? Uma das coisas que o Senhor fez nesse texto com maestria, e ele fazia isso com uma qualidade que realmente vale ressaltar a forma como ele tratava. Ele usou pontos para mostrar para aquele homem em que posição ele se encontrava. Ele usou exatamente a parábola do bom samaritano para mostrar para ele realmente quem era o próximo. E eu acho interessante, irmãos, que uma das coisas que nós aprendemos desse texto, que quando Jesus mostra a parábola do bom samaritano, nós aprendemos uma coisa, que fazer é diferente de saber. Fazer é diferente de saber. Porque aquele homem, ele sabia, mas ele não fazia. Aquele homem que foi um dos primeiros que desceu, porque a Bíblia diz que descia alguém, descia um sacerdote, descia alguém exatamente parecido com aquele que estava interrogando o próprio Senhor, descia e ele passou à distância, ele não quis se comprometer, porque hoje é mais ou menos assim, né, meu irmão? A gente vê uma situação, a gente deixa para não estar comprometido com isso. Uma vez eu vinha de Fortaleza para a minha cidade e aconteceu um acidente, nós presenciamos um acidente, um ônibus atropelou uma criança de uns 7 anos de idade. O avô ia segurando na mão dela para atravessar o asfalto, que a escola era do outro lado, a gente vinha no carro, à distância a gente viu o ônibus bater naquela criança e jogar bem longe. E nós encostamos o carro e pegamos aquela criança e colocamos dentro do carro e pé embaixo para chegar no hospital, ela viva. Mas no meio do caminho não teve jeito, a criança faleceu. E aí, em vez da gente ir para o hospital, a gente foi para a delegacia, numa cidade chamada Caucaia, próximo de Fortaleza. E aí nós encostamos na delegacia para contar a história que a gente tinha presenciado e tudo. Mas aí o que aconteceu? A polícia nos segurou lá. Nós tivemos que ficar na delegacia até que a polícia fosse lá no local do acidente para comprovar que não tinha sido nós que tínhamos acidentado aquela criança e tínhamos atropelado aquela criança. Então nós ficamos lá umas 3 a 4 horas detidos com o carro e todo mundo que estava dentro do carro, até que tudo isso fosse apurado. Então, houve um comprometimento com essa situação. Mas quando a gente olha aqui, a forma que Jesus estava mostrando, a indiferença daquele sacerdote que descia, ele tratou aquela situação com nada de sensibilidade com aquele homem que estava caído. A gente vê isso, mas vê também um outro que descia, que era um levita. E quem é o levita? Às vezes a gente pensa assim, o levita é aquele que canta na igreja. O levita, irmão, é todo aquele que trabalha na obra do Senhor. O porteiro é um levita, o zelador é um levita. Aqueles que prestavam serviço na casa do Senhor. Então aparece primeiro um sacerdote que prestava a adoração, o sacrifício, desce outro que prestava o serviço naquela casa e trata da mesma forma. Então a vida estava distante da prática, ou seja, fazer é diferente de saber. Fazer é diferente de saber. E olha que Jesus estava exatamente dando para aquele doutor da lei, mostrando os passos para chegar a fazer ele entender quem era o próximo. Fazer entender.
Aqui na igreja a gente tem um camarada que é mais ou menos o próximo. Eu ia explicar por quê. Ele é mais ou menos o próximo. Porque, graças a Deus, a gente tem tratado ele assim. Ele tem muita dificuldade, ele já tem uma certa idade, ele deve ter aí uma certa idade. E aí, ele não tem família, ele não tem emprego, e ele quase sempre, ele passa aqui na porta, ele me chama de irmão Geraldo. Irmão Geraldo, lá em casa não tem nada. Aí a gente vai aqui vasculhar o que tem dentro de casa, pega ali 1 quilo de arroz, pega ali e serve a ele. Já essa semana ele esteve aqui, eu estava lá dentro, aí o Benjamin foi lá e disse, vó, tem um homem lá fora. Aí ela, será que é ele? Aí eu digo, deve ser. Aí eu digo, vixe, a gente não tem nada. Ela disse, não, mas tem uma sacolinha ali que eu vi umas coisas dentro. Aí ela veio, pegou aquela sacolinha, entregou para ele. Então que coisa, como é bom a gente poder servir alguém que está precisando. A gente fica com a sensação de dever cumprido, de humanidade, a sensação de missão. Porque a Bíblia diz, Tiago diz que quando você pode fazer o bem e não faz, você comete um pecado também. Ele diz, se alguém chegar na tua porta, dizendo, contando a sua situação, e se você, ele dizendo que está com fome, se você disser assim, vou orar por você, e despedir ele sem nada, há uma chamada de atenção no texto para isso. Quem somos nós? Por isso que ele diz assim, tu diz que tem fé, então mostra as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. E quando a gente fala aqui, não é obras para a salvação, mas são atitude de serviço, é poder estender a mão para quem precisa. É exatamente esta posição que se deve ter, porque mesmo compreendendo que fazer é diferente de saber, às vezes eu prefiro não saber de nada, mas fazer alguma coisa relacionada àquilo que a palavra do Senhor nos impulsiona. Amém? Então, amados, quando ele ensina para aquele homem que estava querendo colocar o Senhor Jesus à prova, no início logo ele mesmo é reprovado, porque ele mostra uma vida e ele mostra uma atitude diferente. Ele mostra que conhece, mas ele não mostra que faz. Ele pega exatamente a sabedoria dele para questionar o próprio Senhor. Porque às vezes tem pessoas assim, irmãos. Eu fico vendo, às vezes sabe tanto, mas usa aquilo só para humilhar as outras pessoas. Não usa isso no sentido de ajudar as outras pessoas. Então, Jesus dá uma lição para ele. Um certo homem, aí conta a história do bom samaritano. Um certo homem vinha, foi assaltado. Se tivesse só assaltado ele, até que não era tão ruim assim, mas deram uma surra. Deixaram ele meio morto. Tem texto que diz assim, deixaram ele meio morto. Aqui na minha Bíblia diz semi-morto. Deixaram ele num estado muito difícil, numa condição difícil. Aí passa o primeiro sacerdote, passa o segundo levita, e nenhum dos dois fazem nada por aquele homem. Mas a gente vê aqui exatamente a resposta que ele não queria, mas ele teve. Porque a justificativa da vida é o amor, irmãos. A justificativa é o amor. E o amor não é palavras, o amor é atitude, o amor é ação, o amor é você estender a mão, é você ajudar quando alguém precisa. E eu gosto de uma expressão bem conhecida, você não tem demais que não precise, e nem tão pouco que não possa dar, não possa doar. A gente ainda tem lá no Ceará um irmão chamado Cornélio, e ele era dependente de bebida alcoólica. Ele morava em frente à minha casa, e a gente orava por ele, todo dia eu olhava ele lá naquela rede, um litro já embaixo da rede,
o dia todo. Mas um dia ele disse: irmão, ore por mim, eu quero me libertar desta vida. Aí eu me passei para dentro da casa dele e comecei a orar com ele, orava todo dia. E ele foi afinando o cabelo, foi afinando o cabelo e foi se libertando, ficou liberto. Mas ele não tinha muitas condições, mas ele era uma pessoa muito dedicada na igreja, ele aceitou Jesus, ficou muito dedicado. E a gente fazia todo mês o culto das primícias, e o culto das primícias, todos os irmãos levavam 1 quilo de alimento. Fazia-se uma grande cesta naquele culto das primícias. E o irmão Cornélio, mesmo sem ter nada, ele ainda levava. Porque às vezes as pessoas que não têm nada, a gente acha interessante, né? As pessoas não têm nada, aí diz: eu não tenho nada. Aí quando vem uma enchente, ele diz: perdi tudo. Eu não entendo. Eu fico sem entender. Mora perto de uma encosta, eu não tenho nada. Aí a barranca cai em cima, aí passa a reportagem na televisão, perdi tudo. Mas o irmão não tinha praticamente nada, mas ele nunca deixava de levar, do nada que ele tinha, alguma coisa para a igreja. Ele levava ali um pacote de vitamilho, no outro mês ele levava uma milharina, no outro mês ele levava um flocão, mas ele levava. E a gente percebia que ele não tinha, mas muitas das vezes, aquele meio quilo que ele levava, aquele quilo que ele levava, ele só faltava não poder com a cesta que ele trazia de volta. Ou seja, muitas vezes, o culto das primícias ali tinha uma cesta básica para ele. Lá no Ceará não tem a bênção que nós temos aqui, estou até falando para alguns cearenses, mas lá não tem a bênção que muitas vezes o cartão de alimentação que você tem aqui é maior do que o salário de muita gente lá. E lá não tem essa de cartão alimentação, né? Então, aí a gente não tem essa prática de cestas básicas. Lá a gente fazia o culto das primícias para montar uma cesta básica para alguém. Mas muitas vezes esse irmão, ele estendia a mão e ele recebia, porque a vida é assim, irmãos. Às vezes você acha que não tem para dar, ou às vezes o que você tem é tanto que você não tem a sensibilidade de perceber aqueles que estão passando, como se diz, bem rasteiro. Mas o Senhor dá uma grande lição para aquele homem, porque a justificativa da vida é o amor. Uma outra coisa que nós entendemos aqui, dentro desses 3 homens que desceram, um sacerdote, um levita, tinha uma terceira pessoa, e este era um samaritano. E o samaritano era aquele desprezado pelos judeus, porque na visão dos judeus o samaritano não valia nada. O samaritano não tinha importância, não merecia nem que eles, como judeu, dirigissem a palavra para ele. Então, aquela pessoa que não tinha nenhuma qualificação, os judeus olhavam para ele com um olhar de desprezo. Só para você ter uma ideia, os judeus muitas vezes, eles andavam quilômetros a mais para não passar no território dos samaritanos. Eles davam volta, meu irmão, eles davam volta para não se contaminar, nem pisando na terra dos samaritanos. Mas Jesus quebrou tudo isso, conversando com aquela mulher naquele poço. Mas esse homem desceu e ele fez o quê? Ele olhou e cuidou daquelas feridas. E quando eu olho para esse texto, o convite que a gente tem é que eu e você possamos ser o terceiro, meu irmão. Possamos ser este samaritano. Possamos ser esta pessoa a estar sensível com a necessidade da outra pessoa. Dia desse eu passei ali em frente, eu não sei se alguém já viu um senhor já de idade que ele transporta tudo quanto é de bugiganga, né? Ferro velho e tudo, empurrando um carrinho. E tem dia que ele está aí descendo, desce aqui na Avenida Liberdade, vai lá embaixo e volta. E a gente percebe que ele faz um esforço tremendo, porque aquele carrinho que ele está empurrando ali nem tem todas essas condições de rodar livremente, ou seja, há um impedimento ali. E ele sai arrastando. Essa semana eu passei, ele estava sentado embaixo de uma dessas mangueiras aqui da PA, e toda aquela
loja que ele transporta estava do lado lá, né? Uma roda de bicicleta, um pneu velho rasgado, uma bolsa que não vale nada, estava lá. Mas eu percebi que pelo menos ele estava de cabelo cortado, a barba feita, ele estava mais arrumado. Ele não estava tão largado, certo? Então, ele é como se tivesse já perdido a vontade de viver. Mas você pensa assim, irmãos, pensa em alguém sensível e consegue tirar ele daquela situação. Eu tiro o chapéu para uma pessoa aqui em Parauapebas que fez uma ação dessas, meu irmão. Foi um jornalista que fez aí, é meu amigo, Lima Rodrigues. Ele fez uma ação dessa. Ele pegou aquele cidadão que ficava em frente ao Hipercena, a vida dele era ali, certo? Barbado, feio, e ele conseguiu tirar ele dessa situação e levar para junto da família. Bem verdade que alguns dias atrás, algum tempo atrás aí, ele faleceu, mas ele faleceu já sendo cuidado pela família, e ele faleceu como gente, porque ele vivia aqui como um indigente. Então alguém fez esta ação. Ah, mas esta ação é uma ação que é capaz de trazer a salvação? Não, irmãos, porque a nossa salvação não é pelas obras, mas nós devemos ter a salvação pela fé, que é um dom gratuito de Deus, mas devemos praticar as boas obras, como este bom samaritano deu uma grande lição. Nós possamos ser a terceira pessoa, ser exatamente sensível à necessidade de alguém que você conhece, alguém que está próximo de você, alguém que precisa da sua ajuda. A gente não deve entrar nos nossos palácios e fechar as portas para dizer, eu não estou nem aí com a necessidade dos de fora. Não, se você pode fazer, faça, que isto será louvável. Amém? Aquele homem conhecedor chega e faz essa pergunta, e Jesus, depois de tudo isto que ele mostrou, os que desciam e viram aquele homem naquela condição, o Senhor Jesus faz uma pergunta para aquele homem, faz uma pergunta exatamente para ele. Depois que ele conta toda a história, ele diz assim: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Qual desses três? A resposta era bem lógica, não era? Qual era a resposta? O que ele respondeu? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Eita, aí Jesus agora enche o peito e só diz assim: então lhe disse, vai e procede de igual modo. A gente sabe o que precisa fazer, a gente faz. Nós sabemos o que precisamos fazer, fazemos? Muitas vezes não, irmãos. Mas esta intenção nesta noite é exatamente fazer você pensar. Porque não adianta você ser conhecedor da Bíblia e não se preocupar em cumprir. Não adianta você dizer que ama e não demonstrar isso através de suas ações. Não adianta você falar esta palavra tão bonita, mas não entender ela na prática. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar o Marquinhos, mesmo com os cabelos brancos que ele tem. Eu decido amar o Marquinhos. Eu decido amar o irmão Luiz Gonzaga, mesmo indo embora. Eu consigo amar. Eu consigo amar cada um dos irmãos, porque isto é uma decisão. A gente às vezes quer transformar as outras pessoas para poder a gente dispensar para ela o amor. Você já pensou se todos nós tivéssemos a preocupação de amar as pessoas como elas são? Porque às vezes a gente costuma ver a falha na outra pessoa, mas será que ela também não está vendo alguma coisa em nós? Será? Uma vez alguém foi confrontado por outro e a pessoa disse exatamente para ele assim: eu te odeio, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você, eu tenho raiva até do teu nome, eu tenho raiva dos caminhos que tu anda. E disse um monte de coisa com ele. Aí depois que ele terminou: você terminou? Terminei. Pois eu te amo tanto
Você já pensou, meu irmão? Se alguém chega para você para tentar confrontar você, dizendo poucas e boas com você, não, muitas e ruins com você, e você resolve olhar, como diz lá no Ceará, dentro do caroço do olho dele, e dizer assim: pois eu te amo. O diabo fica sem força, meu irmão. Ele sai igual o cachorro que corre atrás de carro. Cachorro que corre atrás de carro, quando o carro para, ele volta porque ele não sabia nem o que ia fazer. Então, quando você confronta desta forma, quando você rebate o mal com o bem, quando você dá uma resposta nesse sentido, você enfraquece todas as ações contrárias à sua vida, as armadilhas contra você, você enfraquece tudo isso. Isto sim, realmente vai impactar e vai trazer mudança nas nossas vidas. Então, amados, a gente tem que entender uma coisa, que a gente sendo o terceiro, a gente também precisa ser o próximo. A gente precisa ser o próximo. Porque, deixa eu perguntar uma coisa para você. É bom a gente ser atendido nas nossas necessidades? Sim ou não? Como é, né? E você já pensou em também atender outra pessoa nas suas necessidades? Isso também é bom. Porque o próximo, irmãos, o próximo, eu queria dizer para você, de repente não é nem aquela pessoa que está perto de você, mas o próximo é exatamente aquela pessoa que está esperando você demonstrar o seu amor para com ela através de uma ação. Este é o próximo. De repente você está aqui, mas o próximo está lá perto da tua casa. De repente você está aqui, mas o próximo mora com você, mora dentro da sua casa com você. Às vezes um irmão, um parente próximo, o esposo, uma esposa, às vezes é esse próximo. Às vezes os irmãos de sangue, porque tem irmãos que são tão distantes, meu irmão, quando deveria ser bem próximo. Deveria ser próximo no sentido de atender, serem mais amigos, estarem compartilhando mais das bênçãos do Senhor. Possamos entender isso nessa noite. Possamos entender que assim como nós vamos ser o próximo de alguém, existe alguém que está esperando que a gente demonstre isso através das nossas ações e ele sinta que nós somos o próximo dele e ele bem próximo de nós. Eu fico pensando aqui nesse texto, qual foi a sensação que este homem, intérprete da lei, teve depois dessa conversa com Jesus. Ele deve ter pensado assim: nunca mais eu vou tirar esta brincadeira. Nunca mais eu vou me meter nessa. Nunca mais. Porque a gente costuma dizer assim, ou na cara. Quando alguém faz alguma coisa que paga um mico por aquilo, ele diz, ou na cara. Então aquele homem tão entendido da lei, tão intérprete da lei, abro aspas para isso, e ele estava ali agora tomando bem no meio das fuças, porque o Senhor estava dizendo, tu quer realmente herdar o reino dos céus? Como você lê a Bíblia, como você entende, como você interpreta a palavra? E ele disse, então não precisa eu dizer mais nada, basta você cumprir o que está falando. Ame a Deus de todo, de todo, de todo e de tudo, e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Eu posso até deixar esse mandamento agora mais para um lado e vou tentar agora pegar ele na questão de quem é o meu próximo. Isso parece aquela historinha do texto que foi lido nessa noite sobre o novo nascimento. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Porque, meus amados, a palavra é para ser aplicada nos nossos corações. Então este homem, ele aprendeu lições que, colocando em prática, ele estaria exatamente para acontecer na vida dele, que eu nem sei se o interesse dele mesmo era de conhecer isto, pois a Bíblia diz, antes
da pergunta já explica qual era a intenção do coração dele. A intenção era única e exclusivamente colocar Jesus à prova. Aí é que ele faz a pergunta. Então, que nós possamos entender isso.